Senhor. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Cure a Menina, Desperte a Mulher, que tem sido uma bênção para muitas mulheres. Já temos recebido muitos testemunhos. E nosso objetivo aqui, como você sabe, é trazer consciência e cura para ativar você, mulher adulta cristã, que provavelmente está aí ainda presa nas suas feridas da infância e nas questões não resolvidas do seu relacionamento com os seus pais. Então a gente está aqui para trazer muito conhecimento, muitas reflexões, muita luz para você seguir o seu caminho. Hoje a gente está num lugar novo, um estúdio novo. Parabéns, estúdio novo! Uhul! E hoje temos a alegria aqui de receber alguém muito especial, né, Verônica? É isso, nossa querida e amada Amélia de Paula, nossa bispa, também psicóloga, terapeuta sistêmica familiar, e ela é especializada na terapia do luto. Nós queremos recebê-la aqui com muito carinho. Seja bem-vinda ao nosso podcast, né? E eu queria começar te perguntando como é que a sua história influenciou a sua trajetória ministerial, né, e profissional. Na verdade, a minha história com o luto começou quando, há 7 anos atrás, eu não pude gestar um filho, então já foi um grande luto, e depois nós adotamos um menino que chamava Samuel. E então, há 7 anos atrás, ele teve um infarto fulminante e ele faleceu. Então, depois de todo o processo de depressão pós-traumática, né, da tristeza, eu desenvolvi um propósito novo para a minha vida, ajudar pessoas a elaborar os seus lutos. Então, a minha dor se tornou meu propósito. Né? Então, cada vez que eu falo, cada vez que eu ajudo pessoas, eu também vou sendo curada. Então, isso é o mais lindo, né? Porque tudo que Deus faz, toda dor, toda situação que nós vivenciamos tem um propósito. Né? Por isso que a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Né? Então, eu amo a Deus. Né? Então, aquilo que poderia me destruir, paralisar a minha vida, né? Desencadear uma doença física, né? Uma depressão, eu fiz o meu propósito. Isso tem me ajudado no meu processo de cura. Né? É um dia de cada vez. E transformou em bênção. Sim. Para tantas pessoas, né? Exatamente. Oh, meu Deus. Como isso é maravilhoso. É uma história muito forte. Sim. Né? Que eu nem imagino. Sim. Mas é lindo porque algumas coisas, como, né, você falou, é o propósito e a gente não entende, muitas vezes não sabe o porquê, mas depois faz todo sentido. Né? Assim, não é que faça todo sentido, mas o propósito a gente entende, né? No caminho. Sim. Por que aconteceu, o que aconteceu e como a gente agora pode elaborar e fazer uma nova história a partir disso. Sim. Exatamente. Então, muitas pessoas, muitas mães que perdem seus filhos, que me procuram, a primeira pergunta que elas fazem é assim, como você superou? Como você superou? Né? Então, assim, é através da busca, da intimidade profunda com Deus. A gente entende, não entende. E não é superou, assim, né? Não é essa palavra. Não. Como você está superando? Exatamente. Vamos colocar no gerúndio isso? Isso. Porque é um processo em andamento. Exatamente. Você vai ressignificando. É um dia de cada vez. Né? E não tem explicação lógica. Não. Entendeu? Você fala assim, como que é isso? Né? Porque eu vejo que as pessoas vêm, né, falam, poxa, ela tem a experiência, ela vai nos dar, né, uma explicação, um norte. Não tem. As pessoas querem receita. Exato. Passo a passo. Exato. Então me dê os 4 passos que eu vou sair dessa dor, porque eu não sei lidar com a dor. Exato. E o luto, ele é cruel por isso. Eu acho que ele te expõe a uma dor visceral, né? Que você não está... Especialmente no caso de um ente querido, como um pai, um filho. Você lida com um vazio que promove uma dor tão profunda que você não tem... Você acha que não sabe lidar, né? Exatamente. Então aí o cérebro vai querer te desviar, né, para fórmulas, receitas, situações práticas para sair dali. Exato. E quando na verdade o que a gente tem é que sentir. Exatamente. Precisamos sentir. Exatamente. Viver essa dor para despedir. Isso. Né? Então, não tem uma receita, né? E cada pessoa, ela tem uma forma.
né? É verdade. De elaborar esse luto, porque aí passa pela crença da família. É verdade. Né? Então eu vejo assim, né, quando eu fui estudar o luto, estudar outras culturas, né, outros países, como que eles resolvem seus lutos. Então, por exemplo, eu sou mineira, né? Então eu fui olhar para a minha história, como a minha família elaborava os lutos. Porque teve muitos lutos. Sim. Né, da minha história, da minha família. Então, o luto do Samuel, né, me remeteu a olhar para a minha história. Desde quando, né, porque você nasce morrendo. Né, e a gente não se dá conta disso. A gente não tem esse olhar para a nossa história, para a nossa essência. Né? Como eu aprendi o luto na minha história. Entendeu? Isso Na minha é muito família importante. era engolido. Deus quis assim. Deus quis assim. Deus quis assim. Ainda mais quando envolve a questão religiosa. Exatamente. Né? Deus sabe o que faz. Exatamente. Então, essas palavras não consolam. Não. Entendeu? Elas não consolam. Até eu falo assim, gente, quando você for num luto, não fala isso. Entendeu? Porque eu acho que dói muito mais. Entendeu? As pessoas que chegavam, né, Deus quis assim, chegou o tempo. Nossa. Mas mãe, é meu filho, tá doendo, tô chorando, tô com raiva, entendeu? Quero explodir. Né? E a vida, por um tempo, se tornou preto e branco. Sim. Entendeu? Então eu lembro, depois de 3 dias, a gente foi caminhar na praia de manhã, e aí eu olhar, né, a praia do Recreio é linda, maravilhosa, mas estava tudo preto e branco. Então, por um tempo, a vida fica preta e branca, até que você olhe para a dor. É verdade. Né? Então, o que acontece? Muita gente engole a dor. Entendeu? E aí a doença aparece, a doença física, né? A doença emocional, a pessoa tem, né, pânico, tem ansiedade, tem depressão, tudo em consciência de um luto que não foi resolvido. Sim. Né? E psicossomático, né? É E olha, a Bíblia é tão maravilhosa, gente, porque a Bíblia fala de tudo. Ela fala assim, quanto calei envelhecer os meus ossos. É quanto eu calo sobre o luto, eu não olho para o luto, eu não vivencio aquela dor, eu vou adoecer. Exato. Enquanto eu não sinto, né? Enquanto eu não choro, enquanto eu não vivo intensamente a minha dor. Aquilo ali, é porque no inconsciente popular a gente tem a ideia de que o tempo resolve. Exatamente. E que é um grande equívoco. O tempo ajuda, mas o tempo não resolve. Não. O que vai resolver? No caso, eu acho até que essa palavra nem é muito boa, resolver. Eu acho que seria melhor a gente usar processar. Isso. O que vai te ajudar a processar o luto é você, literalmente, viver o luto e sentir o luto. E não querer fugir dele. Exato. Né? Colocar debaixo do tapete, acreditar nessa falácia que o tempo, por si só, vai te ajudar a processar. Ou fingir que não aconteceu. Exato. Ou querer se focar agora só em questões práticas, né? Muitas pessoas vão para esse viés. Vão resolver as coisas práticas daquela perda, mas não vão sentir. Exatamente. E aí, então, eu não consigo processar. Exatamente. E é muito interessante quando a gente fala disso tendo vivido. Isso. Porque a Bispa teve uma experiência de perda de um filho, que eu não imagino, porque não passei, mas nós tivemos a experiência de perda de pai, né? Numa fase ainda da vida muito incipiente e que realmente também deixa marcas muito profundas, né? Mas se parar para pensar, todo ser humano tem uma história de luto. Sim. Porque é como a Bispa Amélia falou, a gente não está falando aqui apenas de luto, de perda de pessoas importantes. Sim, isso aqui compõe o luto. Mas a verdade é que nós vamos viver lutos ao longo da vida de diversas ordens, né, Bispa? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente clarear aqui. Sim. Para você trazer para essas mulheres que nos assistem, quais outros tipos de luto que nós vamos precisar processar ao longo da nossa vida com intencionalidade, né? Promovendo essa despedida emocional daquilo que se perdeu. Na verdade, Roberto, a gente nasce morrendo. É verdade. Então, a gente nasce morrendo. Então, se aquele bebê, né, já tem marcas cerebrais, né? Por exemplo, se foi uma gravidez desejada, se foi uma gravidez difícil, se foi uma segunda gravidez porque abortou um primeiro, se teve uma gravidez com traumas, né? Que a pessoa não estava preparada para a gravidez, entendeu? Como foi essa gravidez? Como foi esse parto? Foi um parto normal, de fórceps? Foi um parto, né? Como que foi esse parto? Então, a gente tem que olhar, né? Além da gente herdar, né, uma história de luto, quando você nasce já é um luto. É verdade. Depois, né, vem, por exemplo, como que eu despedi da primeira infância para entrar na segunda infância, né? Como eu saí da infância e entrei na adolescência,
nessas transições, nesses estágios, né, elas trazem lutos na nossa vida, né, marcas na nossa vida. Então, o sono que se frustrou, né, alguém que se perdeu, um animal. É verdade. Né, eu já atendi muitas pessoas, entendeu? Na perda do animal, adoeceu porque não elaborou. Porque tudo que ocupa um lugar de afeto no nosso coração, na perca, você tem que elaborar o luto. Então, o luto é muito mais profundo, entendeu? Luto de divórcio, né? Luto de perda financeira, perda de emprego. De escassez. De escassez. Então, Perda de casa. Perda de casa. De país. Até, às vezes você sai de um país e vai para o outro e vive um profundo luto. Exatamente. Então, você vê muita gente que foi para outro país, mas ela vive aqui. Porque ela não despediu. Entendeu? Então, eu acho que a vida, né, é pautada por lutos que, se eu não elaboro, ele vai aparecer em outra coisa. É verdade. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Né? Quando escrevendo meu livro, né, sobre o nosso luto de cada dia. Oh, meu Deus, que coisa linda, bicha! Por causa da minha experiência, porque eu fui olhar para mim, para minha história, para minha infância. Né? Eu sou mineira, criada na roça, em fazenda, né? Com um monte de crenças limitantes, com um monte de coisas, né, horríveis em relação à morte. A gente não participava do velório porque você não podia olhar o morto. Né? Então, assim, é como se, né, não vamos elaborar. Fica velado, né? Exatamente. Aquela situação fica velada no imaginário, mas não é vivida e processada experiencialmente, né? Exatamente. Então, quando Samuel morreu, né, que foi um luto, assim, profundíssimo, né? Quem é mãe não consegue nem imaginar. Não, que é isso dá até arrepio. Exatamente. Quando as mães me perguntam, elas falam assim, olha, eu não quero nem imaginar. Eu falei, não precisa imaginar mesmo, não. Né? Porque Deus nos dá estrutura. A Bíblia fala assim que Deus não dá nada além daquilo que eu posso suportar. Que com a luta vem também o escape. Amém. Então, Deus nos dá estrutura. Eu achei que eu ia morrer, gente. Eu achei que eu ia morrer. Eu tive aquela depressão pós-traumática, né? Mas sobrevivi. E aí, qual a forma que eu descobri? Né? Através do ajudar pessoas. E isso tornou um propósito de vida. E com esse propósito, eu fui me curando também. Eu estou me curando também. Então, quando eu fui estudar, fazer curso do luto, a gente tem que fazer uma linha do tempo do luto. Entendeu? Então, quando eu faço imersão sobre o nosso luto de cada dia, eu peço para a pessoa voltar lá na infância, lá na criança, para que essa mulher desperte. Porque, às vezes, muitas vezes, essa mulher não despertou porque tem lutos da história, da vida, da criança, né, que está totalmente engolido. Perfeito. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Né? E eu quero perguntar para quem vai nos ouvir, né? Quais são os seus lutos não elaborados, né? Olha para a sua história, para a sua vida, né? Para você, né? Elaborar, despedir, entendeu? Mudar de ciclo, né? E nesse sentido da infância que você falou agora, rapidamente, Bispa, eu penso aqui que um grande ponto-chave é que, como crianças, realmente nós não deveríamos saber lidar com o luto. Porque as crianças, elas não têm, muitas vezes, recurso, né, emocional, discernimento, estrutura, consciência para poder lidar com o luto como ele deveria ser processado. Mas isso é responsabilidade afetiva dos pais. Exato. Né? Só que muitas de nós, pelo menos a maioria, né, do que eu vejo em clínica diariamente, atendendo mulheres, pouquíssimas têm pais com esse conhecimento, esse preparo, essa ferramentalização. Então, o que acontece na maioria dos nossos exemplos aqui é que nós vivemos as nossas perdas, todas essas que a Bispa citou aqui, perda da infância, a mulher, né, entrando na fase menstrual, ela perde a infância, entra numa fase, né, de poder reproduzir e não é preparada para isso. E a gente tem perdas de pessoas, de situações, de amigos, às vezes, de escola. E você está ali vivendo como criança todos os seus dramas, né, sem ter um adulto autorregulado e com capacidade de te dar o apoio e o suporte emocional que você precisaria nesse processo. Exato. Te ajudar a reconhecer, validar, legendar, nomear, sentir, estar ao seu lado. Né? Esse é o ponto. Muitas vezes a gente não pode sentir a nossa dor, porque, na verdade, a gente já sentia que tinha coisas muito piores acontecendo no ambiente e a gente precisou suprimir a nossa dor. E a gente não viveu o nosso luto aqui. Exatamente como você falou, né? Exatamente. Processando essas perdas. Exatamente. Então, a gente foi entulhando isso tudo dentro de nós. Exatamente.
Isso E fica aparece entulhado, na vida né? adulta, né? Exatamente. Na vida adulta. Exatamente. Aí fica uma adulta infeliz, né? Buscando validação fora, né? Buscando a autoestima fora, buscando a identidade fora, né? Porque a criança está ferida, a adolescente está ferida. No corpo. Né? Porque a gente não tem essa cultura. Não temos essa Não cultura. tem essa cultura, né? Não. Nem familiar e nem de Social. É, A gente e você não falou foi uma coisa- preparado para isso. Não. A gente fica desconfortável de falar da morte, na verdade. Né? Exatamente. Parece que é um assunto que não cai bem. Exatamente. Vamos. Né? Eu vejo muitos pais evitando falar da morte com os filhos para não assustar, para não gerar medo, para não frustrar. Gente, tem que falar. Eu falo com os meus filhos direto sobre morte. Até porque eu vivi na pele, né? Meu pai morreu e um belo dia eu era uma adolescente que não tinha o pai ali. Então eles têm que saber que isso pode acontecer, né? Tem. E eu até ia comentar agora uma coisa que você falou, né? Eu era sou mineira. Era não, né, gente? E vivia em roça e tudo, e não se falava de morte. Mas hoje, a gente vive também com pais que fogem desse assunto e, inclusive, se morre algum ente da família, não levam no enterro. É verdade. Não vão para o enterro. Nossa, que ponto importante, né? Verônica. Que eles não têm contato e eles não conseguem nem elaborar a despedida, porque não viu. Então, cadê esse avô que eu tanto amo e que, de repente, sumiu, virou estrela? Virou estrelinha, ai, Né? gente. Aí, Não olha, virou quer estrelinha, falar tá, com gente? seu avô, olha para o céu para falar com a estrelinha, que não é uma estrelinha, né? E assim, eu vejo a importância de se levar, né? Desse olhar. Não, você precisa ter contato com a morte. Né? A minha filha já foi em enterro, que não era nem assim de parente próximo, era de um primo do meu pai, meu primo, né, de segundo, e ela foi. Né? E eu falei, é isso aqui, ó, esse aqui é cemitério, isso aqui é o que acontece, é onde as pessoas vão, né, para ter contato. Até para você entender. poder ter mais consciência da realidade da vida. Exatamente. Porque eu vejo os pais querendo poupar muitos filhos da dor. Mas é porque eles próprios não sabem lidar com a dor. Não. Aí que está a questão. Entendeu? Então, o adulto, né, na sua história, ele não aprendeu, ele engoliu, né, ele não participou, então ele transfere, né, a forma que ele tem de elaborar o luto, de não elaborar, né, na verdade, não apresentando a morte. É verdade. É verdade. Né? Então, é lógico que também existem formas, né? Como que você vai falar com uma criança, como você vai falar para um adolescente, né? Mas faz parte da vida. Esse é um sublivro. Processando o luto de cada dia, o luto nosso de cada dia, e depois para as crianças, Bispa. Já visualizei aqui. Que bom, o manual para os pais. Olha só. Exatamente. Muito Porque a gente bom. tem muita dificuldade, né? de Muita lidar. A gente dificuldade. mesmo, que o luto, ele não aparece só em morte, então aparece em tudo. Em qualquer coisa que a gente, né, no dia a dia que a gente perde, é um luto. Exatamente. Né? E a gente, muitas vezes, não tem nem noção disso. Não sente, não chora, não processa, E não não pensa despede. assim, isso aqui é um luto, eu perdi essa caneta. É a minha preferida. É um luto. Era a minha caneta preferida. Minha Aí a caneta pessoa desde a fala, infância. Mas compra qualquer caneta. Isso é uma caneta. Não, mas era a minha caneta. Não é assim, Bispa? É o lugar afetivo que aquele objeto Ocupou tinha na minha coração. vida. Entendeu? Então, coisas, pessoas, lugares, entendeu? Então, por exemplo, eu mudei muito de cidade, né? Por causa do ministério, a gente trabalhava tempo integral na igreja. Então, a gente era transferido, né? Em Minas. Era de uma cidade para outra. Então, isso eu aprendi com a Bispa Ana, né? Sim. Toda a cidade, entendeu? A gente punha o Samuel no carro, despedia, passava em frente à casa dos amigos, da escola, da igreja, para fazer essa despedida emocional, né? Muito bom. E a gente acha natural, não, porque era na época do emprego, olha, Deus quis assim, transferiu a gente, né? Mas será que a emoção foi junto? Então eu vejo muita gente presa em lugares, em situações, porque a emoção ficou lá. Exato. Entendeu? Ela não fez esse luto. Então, aqui não é prazeroso, esse lugar não é bom, entendeu? Eu não estou confortável aqui, mas se você ter esse olhar, ela precisa despedir. Eu não estou inteiro aqui, na verdade. Exatamente, eu não estou inteiro aqui. E essa chave é uma chave prática, mulher. Fica esperta aí que tem milhões de chaves aqui nesse episódio hoje. E uma delas é essa. A gente falou de sentir, a gente falou de chorar, a gente falou de você se permitir olhar para a dor, sabendo que você não vai morrer, porque a dor não mata. Né? A dor, ela vai te ensina. transformar, mas ela não vai te matar.
Agora, tem um ponto prático que a Bispa Amélia falou aqui, que é você realmente despedir intencionalmente. Seja lá do que for, da pessoa no enterro, como a Verônica falou, ou da casa, indo lá na casa, entrando, dando essa última visita, olhando, chorando em cada cômodo, despedindo daquela história que você viveu ali, daquela casa que representou tanto. Então a gente precisa ser intencional e despedir, liberar, né? Liberar, né, Bispo? Sim, vai lá, despede, libera, se abre para um novo tempo. Fala, eu libero essa casa para a nova família que vai vir e eu me abro para o novo tempo. Eu até ia falar isso. Como é que a gente faz esse praticamente falando? para a Bispa explicar para a gente como é que é isso na prática, um pouquinho, né? Então, por exemplo, a escrita terapêutica, ela precisa vir carregada de emoção. Entendeu? Porque o que acontece? A pessoa toma consciência racional, mas ela não toma uma consciência emocional. Quando eu tomo essa consciência emocional, eu fico com raiva, eu brigo com Deus, sabe? Eu não quero ver as pessoas. Um sentimento muito interessante, quando eu estava caminhando na praia, eu olhava, ficava com raiva. Muita raiva. Né? E a gente espiritualiza, né? Ai, não posso porque eu sou crente. Imagina, eu sou uma bispa, como é que eu vou sentir raiva? E a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Então, eu me permiti sentir. Então, eu ia caminhar na praia, eu via pai, mãe, famílias, né, inteira. Aí eu falava assim, todo mundo é feliz, menos eu. Então, você passa por essa vitimização que ela pode acontecer. Eu não posso paralisar. Sim. Mas eu olhava e falava, Deus, eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou sorrir. Então, foi uma dor, é uma dor, assim, gente, inexplicável, não tem palavras, né? Ela precisa ser vivenciada, né? Então, e hoje eu posso ir passear, o céu tá azul, o mar tá lindo, tá maravilhoso, quando eu me permito entrar em contato com essa dor e despedir, processar. Entendeu? E tem uma coisa que você falou agora, né? Sobre ficar... estar mal, chorar e muitas vezes não se permitir nem sorrir. Porque eu vejo isso muito também, né? Essa culpa, né? Você perdeu alguém e daí você começa a achar que, não, eu não posso sorrir. Eu não posso mais estar feliz, eu não posso mais ir a um casamento ou uma festa, porque também o que vão pensar? Que tem um mês, sei lá, um mês não, mas vamos botar de filho... Não estou dizendo, mas vamos supor que tem um evento que você vá, você não se permite, né? Porque eu não posso estar ali, porque vem a culpa, vem a dor. Eu atendi uma senhora que me procurou, então, ó, interessante, né? Como você passa pela experiência, então as pessoas te procuram porque ela fala assim, eu sei que você entende exatamente a minha dor. Aí ela chegou porque ela era amicíssima do filho, que nem deveria, estava num lugar emocional disfuncional. Então, ela ficou de luto como se o filho tivesse sido o marido emocional dela. Então, ela andou de preto por mais de um ano. Ela não ia a nada, porque ela falava assim, se eu sorrir, se eu ficar feliz, eu estou traindo a memória do meu filho. Então, isso é muito forte também, entendeu? Eu me permiti... O Samuel faleceu, gente, vai estar vivo no meu coração para sempre. Amei a intensidade, deu o meu melhor para o Samuel. Mas eu preciso continuar a minha vida, né? O meu chamado, o meu propósito. Então, hoje eu sou feliz, sou livre. E chora também. Exatamente. Então, tem dias que você lembra, que mais tem dia de aniversário, Natal, Samuel era alegre. Ele era muito parecido comigo, festivo, alegre, sanguíneo, falava pra caramba. Então, tem os dias que você tem que se permitir, se recolher, não sair, não conversar. Mas não é aquele luto que me paralisou. Eu continuei minha vida. Por isso que é importante. O que você faz com o luto depois? O que ele vai tornar? Você vai ficar vítima, você vai ficar berganhando, você vai ficar paralisada, entendeu? Você vai aceitar. Então, o que você vai fazer com isso? Isso vai te dar saúde e vai te dar propósito, vai te dar destino. Às vezes a gente encontra até mulheres, né? Com aliança. 2, 3 anos depois que o marido morreu. E não consegue tirar. Exato. É um símbolo, né? Muito forte. Fica ali com aliança, né? Exato. Gente que divorcia, entendeu? Que guarda aliança, fica com aliança, né? Tanto como morreu, ou como, né, o divórcio é um luto,
e a pessoa fica paralisada, né? E aí a paralisação vai desencadear doenças psicossomáticas, né? Não tenha dúvida disso. Então, a gente vê hoje muitas mulheres, né, doentes, muito câncer, né, por falta de perdão, de ressignificar lutos, perdas. De mágoa, né? Mágoas, né? Muita raiva não elaborada, que vai gerar doença, com certeza. Não tem como. Não tem como. O corpo vai falar dessa dor, né? Aquilo o que a alma cala, o corpo fala. Exatamente, Roberto. O corpo fala. Então a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, entendeu? Então sempre eu, né? Por isso todo janeiro eu faço um check-up, porque eu já fazia muito mais agora, né? Porque é o processo. Então hoje eu estou mais elaborada de que quando Samuel morreu, sim, lógico, né? Mas é um dia de cada vez. É esse respeito comigo mesmo que eu tenho que ter. Entendeu? O dia que eu quero me recolher, o dia que eu não entendeu? Eu preciso vivenciar, eu trago uma lembrança de alguma coisa, entendeu? Então eu tenho que despedir daquilo. Então não é uma despedida assim. Eu escrevi aquela carta, eu escrevi muitas cartas, eu escrevo cartas até hoje. Entendeu? Porque depende daquele momento. Então, dependendo do momento que eu estou passando, eu estou vivenciando, né? Ela vai trazer lembrança desse luto. Aí eu vou detectando, assim, eu preciso despedir disso, daquela memória, daquela situação. Não é só do luto da morte daquele dia, mas de uma história que a gente viveu 23 anos com ele. As roupas, né? O guarda-roupa. Sim. Tudo que ele tinha ali, o quarto. Né? Exatamente. Esvaziar o quarto. E isso tudo é um processo que cada um tem um tempo. Não tem fórmula, né? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que no outro dia, gente, ela foi lá, catou tudo, doeu tudo, entendeu? Ela engoliu tudo. Isso é muito significativo, né? A pessoa no dia seguinte quer se livrar de tudo, no fim ela está querendo se livrar da dor, né? Exatamente. Não sabe o que fazer com a dor e quer ficar na atividade. Exatamente. Roberto, tudo que a pessoa faz pós-luto é para aliviar a dor. Então, e aí, nisso, ela vai desencadear outras dificuldades, porque ela não elaborou o luto. Ela doou tal e ela contornou, né? Ela foi um atalho, na tangente, mas ela não... E a pessoa que volta para trabalhar já em seguida, aquela compulsão para trabalhar, para fazer, para acontecer, exatamente. E aí, enquanto eu não olho para a dor, eu não choro, não despeço, em várias etapas. Então, não é um processo assim... É lento e gradual. É à medida que eu vou dar conta. E isso tem muito a ver com o que eu aprendi na minha história, na minha família. Na minha família, o luto era colocar debaixo do tapete. Na minha também. Entendeu? Não era falado, não era vivenciado, entendeu? No Samuel, o que a gente fez? Primeiro Natal, né, todo Natal eu passo com a minha família. A gente sentou, chorou, lembrou, falou. Entendeu? Sabe o que eu faço hoje em dia? Meu pai morreu há quase 30 anos, gente. 30 anos quase, Verônica, já. E tem dias que eu estou mais sensível, sinto muita saudade e penso muito. Sabe o que eu faço? Eu literalmente mergulho nisso. Eu pego os álbuns lá de casa, desço eles lá de cima do armário, abro os álbuns em cima da minha cama, olho para as fotos, falo com ele, escrevo, faço a carta, milhões de cartas. Choro, boto a música. Meu pai ele amava Elvis Presley, então Elvis é a marca da vida do meu pai. Eu boto a música do Elvis, eu choro, eu converso, eu oro. Então eu acho que a gente, quando percebe que está nessa janela, né, de sensibilidade específica em relação àquela falta, aquela dor, aquela saudade, mergulha, vai lá e vive isso. É tão bom, porque depois acaba o dia, eu tô ótima. Exatamente. Eu tô ótima para seguir mais uma milha, até que venha o próximo dia difícil. Exatamente. E o que a palavra diz? Bastante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa espiritualiza só às vezes. A verdade de Jesus, eu aceitei Jesus, eu estou liberta. Não, querida, a verdade do meu luto, da minha vida, da minha história. Então, quando eu me permito vivenciar isso, eu vou ficando livre. É a realidade, né? É a realidade. Realidade é igual a saúde emocional, né, bicho? Exatamente. Então eu tenho que encontrar. Então, não, mas já faz tanto tempo. Não, mas a gente não tem amnésia. Não, gente. E a falta, gente? A falta. É real. Você faz. Às vezes você quer... Gostaria de ter um abraço, uma palavra. O que meu pai... Meu Deus, né? quantas vezes. O que falaria agora nessa situação? Como seria? Filhos, né? A gente tem filho... Né, no que não conheceram e como seria ele com os nossos filhos, né? Então exatamente. É tudo muito
Nossa, gente, Por não é exemplo, fácil, o não. luto do Samuel É um desafio. tem outros lutos. Por quê? Eu não vou ser avó. Eu só tinha um filho. Exatamente. Então, eu não vou ser avó. Então, eu tenho que despedir. Da expectativa. Aí fala um pouco disso, bicho. Despedir da expectativa. Exatamente. Então, se a gente vê que muitas pessoas têm uma expectativa da vida, têm uma expectativa do filho, têm uma expectativa do casamento do filho, que Samuel namorava, mas morreu solteiro, né? De ser avó. Então, eu tenho que desistir. Entendeu? Então, por exemplo, por que tanta mulher está infeliz? Né? Porque ela tem muitas expectativas. Entendeu? Então ela não fez, por exemplo, né? Não casei, eu casei enganada, casei com um homem que não era, entendeu? Por causa da nossa expectativa. Então, se a minha expectativa, entendeu? Era ver o Samuel formado, um bom profissional, né? Ele desenhava muito bem. Eu falava que ele ia ser um arquiteto maravilhoso, entendeu? Porque ele tinha uma mão segura, gente, assim, tremenda. E, né, imagina, eu casei mais velha, eu casei com 32 anos, então você já quer casar, você quer ter filho, aí você já quer também, né? A minha expectativa dele casar, ele tinha uma namorada linda, que eu amei, e outra coisa, tinha que fazer o luto dela, né? Claro. Eu botei ela no meu coração como minha filha. Uau! Então foi bem Forte. difícil. Então eu tive que fazer esses dois lutos, né? Uau. Da expectativa, né, na hora que eu adotei no meu coração como filha, e de ser avó. Uau. Então, vai aparecendo outros lutos, entendeu? Então, o luto, né, de perder pessoas, ele vai também acionar outros lutos da minha vida, os meus sonhos, né? Vocês não pensam em ser avó, dos seus filhos crescerem, casarem, formar, estabelecer e dar netinho. Como é que fala? É o natural da vida, né? Mas, às vezes, isso é quebrado. E é engraçado que às vezes eu escuto muito assim, você tem uma filha só, quem tem um não tem nenhum. Ai, tá As repreendido pessoas isso, falam gente, em nome de muito Jesus. isso, né? Por que não teve dois? Exatamente. Por que como se fosse garantia de ter aquele filho para sempre? Porque às vezes você tem 2 e, por exemplo, infelizmente morrem. No mesmo dia, no mesmo local. Não tem garantia, a gente tem que confiar em Deus, né? E Deus tem um propósito para tudo. Há um propósito para tudo debaixo, né, do céu. Então, a gente precisa viver o dia a dia com quem a gente, né? Com o que a gente tem, com quem a gente tem e inteiramente, sem né? saber, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Não. Então, assim, e muitas vezes a gente vê também, você falou de vó, tem mães que têm 3, 4 filhos e não é avó ainda. Exatamente. Né? Os 70, os 80. E não tem perspectiva nenhuma de ser avó. Porque também a realidade mudou. Né? Eu tenho assim, a gente vê bastante, né, hoje, assim, até amigas minhas que resolveram não ter e a mãe não vai ser vó. Exatamente. Não adianta. Tem que despedir dessa frustração. Tem expectativa do casamento, tem expectativa de ser avó? Sim, né? Então, lidar com essas frustrações, né? É um luto, eu tenho que despedir. E a gente não aprende isso, não é falado sobre isso. Tem pai que sonha com... Desculpa, bicho, mas tem pais... É que eu lembrei de entrar com a filha na igreja. Sim, sim. Foi a minha expectativa. Eu via, gente, né? Eu sonhava Você com teu o Samuel filho. Entrando... Entendeu? Na sala, nossa terra, recreio, ele lindo, né? Porque ele era lindo, ele tinha um sorriso maravilhoso. E com a Bia, eu imaginava tudo isso. Mas no caso ele morreu, né? Assim, enfim. Mas tem gente que tá vivo e não vai realizar essa expectativa. Não vai, porque o filho não quer, porque a filha não quer. Exatamente. Então tem que... Essa que seria uma avó, que não vai ser, ela também tem... Então, a gente vê assim, né, que a vida da gente é permeada por lutos. Né? Então, à medida que você vai fazendo, você vai sendo liberto, você vai sendo curado. Quando você falou da Bia, sua ex-nora, eu me lembrei de mulheres que, quando se separam, vivem o luto do casamento, claro, né? Que eu já ouvi alguns especialistas falando que o divórcio é o segundo luto mais difícil de se viver emocionalmente. Sim. Mas também o luto do divórcio traz a reboque também, às vezes, o luto da família do ex. Isso. Porque muitas mulheres vão para o casamento e adotam a família do marido como sua própria família. Sim. Porque não tiveram uma estrutura familiar, porque não eram órfãos, enfim. Sim. E aí eu preciso agora, no divórcio, lidar com a perda do marido e também da família dele, que para mim se tornou uma família. Isso é um ponto importante. E uma outra coisa que eu pensei, que eu vivo muito na clínica, é situações atuais. Outro dia, por exemplo, atendendo uma senhora
uma mulher madura, ela perdeu uma árvore na frente da casa dela. Porque vieram da prefeitura com aquela máquina, cortaram a árvore. E era uma árvore muito significativa para ela. Para o convívio, para o dia a dia, a rotina. Ela abria a janela do quarto e olhava aquela árvore. E aí, o que aconteceu? Na verdade, a partir da perda da árvore, eu consegui trabalhar com ela a perda de uma filha. Que eu não tinha... Pelo processo terapêutico, ainda não tinha tido espaço para entrar no luto da filha. Ela não deixava. Mas aí, então, ela perdeu a árvore. E eu ajudei ela a processar a perda da árvore. E aquilo foi uma porta de entrada para a gente trabalhar o luto da filha. Então, acho que esse é um ponto mesmo para a gente falar. Como perdas atuais, até de coisas... teoricamente não tão grandes assim, podem ajudar a remontar lutos que não foram processados lá atrás na minha história. Você vê isso? Muito bonito. Eu atendi uma senhorinha essa semana, e aí a perda do marido. Entendeu? O marido morreu, então, né, ela veio com essa queixa e tal. E aí, mas eu sabia que não podia mexer, né? Ela contou a história, aí eu falei, eu desfoco. Entendeu? Sim. Eu falei assim, vamos olhar para a sua infância, né? Como foi sua infância? Onde você nasceu? De onde você... Aí, ali detectou onde que começou o luto, entendeu? Então, é o luto de uma vida. Pensa bem, ela com 78 anos, luto de uma vida não elaborada, tudo engolido. Uau! Entendeu? Então, ela está com uma série de doenças, está com depressão, né? Porque tem um luto da infância, né? De abusivo, de maus tratos, de meu Deus, que nunca foram elaborados, nunca foram ditos. Nossa. Uau. Entendeu? Então, essa menina, né, os sonhos enterrados, as impossibilidades, entendeu? Até de sonhar, porque ela estava, entendeu? Ali era né, um aprisionamento emocional. Uau, muito forte. E aí ela casou para sair desse lugar. Ah, meu Deus. Aí casou. Quem avisa? Um casamento. Que casar não sai. Não sai. E aí o que aconteceu? Casou com um homem abusivo, porque ela veio de um relacionamento, né, de um pai abusivo emocional, de uma madrasta abusiva física. Oh, meu Deus. Quanta dor. Entendeu? Então, é muita dor. Né? Então, é aquilo que você falou. Então, às vezes, a pessoa vem com uma queixa, né? Todos os pacientes, você pode voltar na infância, porque o início de tudo está ali, porque é ali que é a base da nossa vida, né? Todo prédio, né, ele tem uma fundação. Sim. Né? E a nossa alma tem uma fundação. Então, se eu não tenho esse olhar, eu não vou despertar essa mulher. Não vai, porque a mulher está presa na dor. Exato. E às vezes está morta. Exato. Às vezes a mulher está morta. Emocionalmente ela morre. Então, em lealdade, né? Alguém que morreu. Eu morri por alguns anos quando meu pai morreu. Exato. Morremos, né? Verônica morreu alguns anos quando o pai dela morreu. A gente escolhe não viver em lealdade. Aquela pessoa tão amada vai, eu vou junto. Eu não vou mais ter alegria de viver, vigor, sonhos, projetos. Não, eu estou sobrevivendo. Exatamente. E tem muita gente sobrevivendo. Porque tem dificuldade de vivenciador, de olhar para si. Sim. E muitas vezes, no meu caso, eu peguei a dor do meu pai. Assim, toda. Então, eu vivia... Entrou nesse lugar. Eu entrei nesse lugar. De dor. De dor. Muita dor. Muita dor. Então, assim, quando eu olho, eu falo... É porque você sobrevive, né? Exatamente. E tem uma hora que você já não sabe mais o que você faz. E você pegou a dor dele até como uma maneira inconsciente de deixá-lo vivo. De deixá-lo vivo. Então, perpetuar a dor de alguém que morreu é um sinal de que você não está processando seu luto. Não. Ainda porque mais... você quer se conectar àquela pessoa pela dor. Exatamente. A grande disfunção do luto é isso aí. Você fica paralisado, fidedigno, e se você for feliz, continuar a sua vida, você está traindo. Se desconecta da pessoa. Eu estou traindo. Você está traindo. Ainda mais que a minha família, meu pai estava vivo o tempo todo. E vou te dizer que até hoje. Né? A minha também. Só a gente enterrou, né? Só a gente enterrou, né? Então, assim, meu pai, né? Meu pai não faz aniversário, meu pai fazia nessa data. Né? Hoje... Olha os sinais, né? Que a fala vai que dando. Vão falando, né? Assim, o meu pai é assim. Não, ele era assim. Então, e muitas vezes a gente não se dá conta. Verdade. Né? A gente fala como se fosse aqui, agora, como se estivesse aqui. Exatamente. A fala denunciando, né, velho? Muito bom isso. Olha aí, como é que você tem falado das suas perdas aí?
Excelente. Né? Então, assim, é um tema aqui que se a gente deixar, a gente vai ficar horas. Sim. Vai ser 3, 4 podcasts aqui. Exatamente. Né? Porque faz parte da vida. Faz parte da vida. O tanto que eu estou vivendo é o tanto que eu estou elaborando meu luto. Quanto mais eu elaboro meu luto, mais viva eu me torno. Mais feliz, mais realizada. Uau. Porque esse era o grande sentimento que eu tive depois. Nunca mais eu vou sorrir. Nunca. Era bem assim, gente. Eu olhava a vida, nunca mais eu sorri. Nada dava prazer, nada dava vontade de fazer. Sim. Dá vontade de desistir de viver. Desistir do propósito, desistir de tudo, entendeu? Então, quando você vai elaborando, vai processando, entendeu? A pulsão da vida volta. É maravilhoso. Hoje eu sou feliz, sou realizada, entendeu? E elaborando, né? Cada dia, um dia de cada vez. Eu sou feliz, mas fico triste às vezes. Sim, exatamente bastante isso. E eu exatamente. E eu tenho que me E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai também, ficar, e tá tudo bem não estar tudo bem às vezes. Exatamente. Vai ficar tudo bem. Exatamente. Se permitir. Você entendeu? Então a vida voltou, né? A alegria, entendeu? Então, porque muitas vezes a gente mata a nossa criança, né? Porque a criança, né, a menina, ela tem que viver em nós. Nós não podemos, né, negligenciar e nem matar essa menina. Mas ela vai ficar no lugar certo. Do nosso Ela não lado, vai né? comandar a minha vida. Do nosso Não lado. vai. Exatamente, Aqui, caminhando. do nosso lado. Né? Então, tem um adulto, uma adolescente e uma criança, né? Que está na mesa. Então, tem hora que eu tenho que olhar para essa criança, acolher essa criança. Porque, por exemplo, até no luto, né? Eu fiz muita terapia, né? Aí eu fui estudar, fazer curso. Na verdade, tudo isso para resolver o meu luto. Claro. Entendeu? Então, eu tive que acolher, né? Foi onde a minha criança apareceu muito. Sim. Entendeu? Aí eu tive que, né? Foi onde eu fui ler esse livro, buscar esse livro. Por quê? Eu tive que olhar para todos os lutos da minha vida. Entendeu? Porque aí o copo transbordou, culminou no luto do Samuel. E aquilo que a criança passou e perdeu e não teve apoio, né? Não teve o tal do suporte dos pais para passar pela dor, agora quem dá esse apoio sou eu. Agora eu me torno adulta, que a minha criança esperou todos esses anos. Que chega, olha, valida, legitima, abraça, acolhe, mas também dá o comando. Né, o que a Bispa Amélia falou, a criança ela precisa ser acolhida e legitimada, mas ela não vai conduzir a minha vida. Exatamente. Então a gente, como adulto, a gente olha para essa criança, quantas vezes eu deixo essa criança dominar. Sim. Entendeu? Então qual que é a cura, qual que é o processo, né? Elaborando, né? Tudo tem elaboração e tem processo. E a criança é o próprio sentir, né? Exatamente. Porque o sentir ele continua existindo, ele vai existir, ele só não vai governar. Exatamente. Né? Então, só que muitas vezes a gente quer negligenciar o sentir. As mulheres fogem disso aqui, porque incomoda. Não sei o que fazer com isso. Não aprendi, não me ensinaram. Eu tenho a ideia de que o meu sentir incomoda. Atrapalha, deixa a minha vida menos produtiva. Então eu fujo disso aqui, fico só racional, prática, competente, né? Aquela pessoa. Mas está tudo aqui ainda. E aí acolher a criança me permite abrir essa caixa. Exatamente. Então, quando eu passei no momento da raiva, de querer barganhar com Deus, né? Deus, mas eu sou tão boa, olha, eu fiz acontecer. Por que tudo isso, sabe? Eu me senti a vítima 100%, por tudo comigo. Já te servi a vida inteira. E o Senhor faz isso comigo. Não, Deus, eu não pude ter filho, não pude gerar. Aí foi 2 anos de gestação, né? Para adotar. Aí depois o Senhor leva. Então, a tendência é você ficar vitimada, entendeu? E ficar com raiva. E eu tive que, né, brigar com Deus, vivenciar essa raiva para que a adulta pudesse ser livre e vivenciar o potencial dela. Então, eu tenho que me permitir isso. Tem que permitir. Entendeu? Porque, no fundo, a vítima quer o quê, gente? A vítima quer amor, atenção, presença, validação. Exatamente. E enquanto você não dá, ela vai continuar aí gritando. Então, dê. Então, nós não podemos espiritualizar aquilo que não é espiritual. Então, o que a gente vê? Mulheres super espirituais, entendeu? Mas que não olha para o seu luto, não olha para a sua dor, não olha para a sua criança. Então, o luto do Samuel me fez, né, ressignificar um monte de coisa na minha vida. E Bispa, assim, falando aqui, para que elas também entendam que provavelmente elas perguntem, né? Faço essa pergunta, mas falou da raiva, em que momento isso acontece? Mas tem as fases do luto.
Sim. Né? Então, quais são essas fases, de maneira assim, bem prática? Então, para cada pessoa, né, que a psicologia fala lá, né, Que da são 2 negação, anos. da A psicologia raiva. bota na caixa. Mas é. a clínica mostra que não tem caixa. Aquilo é só um roteiro. Que são 2 anos. Meu Deus, 2 anos. Eu tô há 30 anos no meu luto, gente. Então, não tem uma fórmula. Não tem. Cada pessoa, a gente tem que ter um olhar, né, por causa da minha experiência. Hoje eu tenho um olhar para quem eu atendo, para quem eu ajudo. Cada pessoa tem uma forma de elaborar o seu luto. É verdade. E as fases, pessoa. cada uma tem a sua. Cada uma tem a sua. Entendeu? Então não ocorre assim, aí eu nego, depois eu berganho, depois eu fico deprimida, depois. Não. Eu vou pra raiva, Exatamente, aí depois. não. E até que eu aceito. Cada pessoa é um mundo dentro de si. E cada pessoa vai passar de maneira diferente. Entendeu? À medida que ela tem permissão e à medida da crença da família. Como eu aprendi o luto na minha família. Sim. Então eu tive que ir. Aí o que eu fui, gente? Fui na minha tia mais velha, para minhas irmãs. Né? Eu falo que toda família tem uma tia fofoqueira. Né? Então eu fui buscar como que a minha família, pro lado da minha mãe e do meu pai, elaborava um luto. Para ver como que eu podia ser mais saudável que essa história. Como que eu podia elaborar, né, de uma maneira mais saudável esse luto. Então você tem que ter esse olhar. Porque está dentro da nossa memória. Sim. E você quebrou um padrão, né? Sim. Um padrão mal elaborado de luto. A partir de você, né? Amém. Então, você pode fazer uma nova história. Exatamente. Assim. Entendeu? Então, foi uma oportunidade, né, de eu quebrar os padrões rígidos da minha família. Engole tudo, entendeu? Já chorou, já tá bom, a vida continua, então vamos que vamos. Segue em frente, o tempo É porque a gente não podia, né? Então, como que era expressado o luto na minha família? As pessoas usavam preto muito tempo. Mas não é porque a cor é bonita, é porque eu gosto da roupa preta, mas porque aquilo significava que eu estou de luto. Na minha família também tem isso. Assim, mais por parte de mãe. Não só o preto, mas ficar muito quieta, não escutar música. Exatamente. Né? Pode dar Então, risada. a minha mãe ficou 2 anos sem cantar. Depois que meu pai morreu. Então, assim, a primeira vez que ela voltou a cantar, eu estava junto, nossa, porque ela tem uma voz maravilhosa, né? E aquilo foi como se fosse um bálsamo, sabe? Para mim, como se eu falasse assim, ela está aqui de novo, sabe? Amém. Porque ela ficou nesse processo mais ou menos uns 2 anos. Uau. E eu falava, mãe, você nunca mais cantou. Mas eu sabia que ela estava ali, com a dor dela. Mas assim, como, né, a gente fica paralisado e cada um tem um jeito. Exatamente. Ela encontrou essa forma, ok. Mas eu tenho outra. Então, cada um, né? Eu acho que é interessante no sentido de Respeitando. esclarecer essas possíveis etapas, né? Da negação, da tristeza, da barganha, da raiva, enfim. Porque a pessoa, ela se identifica, né? Então, eu tô com raiva, então não tem nada de errado comigo. Não tem. Né? Eu tô negando. Ok, faz parte. Isso só não pode se prolongar. Não. Você só não pode passar a vida na raiva, a vida na barganha, a vida na negação. Porque isso vai mostrar que você não está processando devidamente. Mas não é uma fórmula, né, matemática. Eu não posso engessar. Exato. Entendeu? Então, assim, cada um vai ter um processo, cada um. Mas depois tem o dia da ressurreição. Isso inclusive, pelos livros, foi uma atualização, né? Exatamente. O 6º passo do luto, né? Que é você conseguir sonhar. Exatamente. Aí, então, vem a aceitação, né? Hoje isso é muito consolado dentro de mim. Entendeu? Hoje eu aceitei isso completamente. E aí ressuscita quem eu sou, Amélia, alegre, feliz, sanguínea, entendeu? Produtiva, né? Com energia. Né? Mas eu tive que passar por esse contato, né? Pra dor. Mas hoje... Uau! Gente, esse episódio tá um ouro. Quem concorda comigo, gente? Já curte, já comenta aí embaixo, já manda pra sua amiga e principalmente se inscreva no canal. No canal. Porque o YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante. E gente. Exatamente. E eu vou te... É muito relevante, isso, gente? É maravilhoso. É que a minha cabeça agora está indo para tantos lugares.
que tem várias nuvens abertas aqui. Entendeu? Ai, E aí, várias nesse abas, momento, né? eu tô Várias só aqui, ó. abas. Toda vez que eu fico assim, eu tô aqui, ó, só... Nas abas. Muitas Mas a gente já tá abas, indo pra reta final, né, Verônica? Já. Lamentavelmente, bicho, porque eu fico o dia inteiro conversando com você. Ai, que delícia. Minha mineirinha linda, eu amo. Aprendo tanto com você, bicho. que Você é uma bom. inspiração na minha vida. É maravilhosa. Sou muito grata por esse convite. Eu acho que quanto mais pessoas a gente atingir, né, mais a ressignificação, né, a ressurreição, o processo de cura vai chegar, né? Porque tem muitas pessoas que não vão chegar por um processo de terapia. Né? Mas Não. um podcast, né, pode curar alguém, pode curar mulher, curar criança, curar adolescente que passou por processo de lutos e que não tem nem consciência. Fazer Porque o primeiro passo é tomar consciência. E fazer também, exatamente, dar um estalo assim, opa, eu preciso olhar para isso. Porque é maravilhoso olhar para isso. Isso é um processo contínuo, né? Porque, então, já aconteceu isso, eu já superei? Não. Né? Virão outros lutos. Isso me deu o quê? Estruturas internas para acolher, para saber como fazer, como despedir, né? Então, é muito E olha como é forte. Você está aqui exatamente no nosso podcast, totalmente no primeiro, repaginado. É verdade. Onde nós saímos de um cenário... Nos despedimos dele. Nos despedimos com muita gratidão e entramos num novo tempo, né? Com a mesa, onde a mesa cura. A mesa é lugar de comunhão, né? Onde a gente... Estão as emoções da família, né? Assim, da família, das pessoas, enfim. E você está aqui, nesse Linda. dia. Né? E você falou isso, sabe o que eu lembrei? Né? No meu processo, teve um dia que o Espírito Santo falou comigo: hoje você vai agradecer pela morte de Samuel. Meu Deus. Uau. Então, se a chave da cura, né, foi esse dia, entendeu? Na minha vida devocional. Estava lá orando, né, buscando a Deus e tal. Aí o Espírito Santo falou assim: agora você vai me adorar. Porque a gratidão, ela muda nosso ambiente mental e emocional. Então, eu sou muito grata a Deus. Primeiro, porque Samuel me fez mãe. Sim. Né? E segundo, porque ele me ensinou muitas coisas. Né? Me fez família, porque hoje eu voltei a ser casal. Né? Mas, então, eu sou uma mulher realizada com a maternidade. Amém, meu né? Deus. Mas Deus me levou. Então, se essa gratidão por tudo que aconteceu, né? Porque a palavra gratidão, às vezes, ela traz no nosso coração, quando deu tudo certo. Eu sou grata. É verdade. Eu comprei a casa nova, o carro novo, concluí alguma coisa que eu queria. Não, gente, a gratidão pela dor, pelo sofrimento. Amém. E essa dor me ensinou a ser uma nova pessoa. Completamente. A Amélia de antes e a Amélia de hoje, entendeu? Ela cresceu, ela rompeu, né? Hoje eu tenho permissão para ir aonde antigamente eu não tinha. Né? Então a dor, ela vem com o propósito de nos ensinar e não de nos matar. É verdade. Então, se eu tiver esse olhar, né? O que essa dor está me ensinando? O que eu preciso aprender com esse momento, com essa dor? A dor é pedagógica, né? Exatamente. Muito. E aí ela vai me ressuscitar. Amém. Em nome de Jesus. E por isso que a palavra de Deus diz que é melhor a casa em que há luto do que a festa. Exato. Porque é aqui no luto que eu olho para as coisas essenciais, que eu busco a Deus, que eu me torno mais dependente dele e que eu posso me conectar com ele, né? Com o que ele propõe para mim. É verdade. O propósito dele para minha vida. Exatamente. Uau, muito bom, gente. Maravilhoso. Palmas para nós. Foi lindo. Amamos. Chegamos ao fim, né? Então é isso. Chegamos ao fim com muita alegria, mais um episódio maravilhoso, riquíssimo, cheio de chaves para você crescer e ajudar outras mulheres, enviando também esse link aí no seu WhatsApp. Bispa, muito obrigada pelo seu tempo precioso, porque a gente sabe que você é uma mulher superativa, está escrevendo livro, cuida da igreja, tem discípulo, atende pra caramba na clínica. Olha, você é uma inspiração para uma geração, né? Né, Verônica? É uma inspiração para uma geração. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigada. Né? Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Né? A oportunidade, né? Que com a minha dor poder ajudar muitas vidas, muitas mulheres. Amém. Né? Muita criança interior sendo, né, curada, Amém. Transformada, né? Para se tornar essa mulher. Né? Então eu agradeço muito. Muito bom. Obrigada por tudo. Beijo. Beijo, gente. Beijo.
Obrigada, equipe maravilhosa.